Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao Diário de Gravação do Fábio Fox. Hoje é dia 1º de novembro de 2025. Seja bem-vindo, novembro, 2 meses para o final do ano. E como que está aí a sua preparação para o final do ano? Eu mesmo vou fazer uma viagem de navio, vou sair de São Paulo num cruzeiro direto a Buenos Aires e passar o final do ano lá. E você que acompanha o Diário do Fábio Fox vai poder acompanhar essa viagem, porque é claro que eu vou filmar isso e apresentar para você. Mas eu quero te falar sobre o livro Jogo em Time. Só existe uma forma de você conseguir vencer o sistema financeiro. É jogando em time. É entendendo como o sistema funciona e você se prontificando para isso. O link desse livro aqui, ó, ele está disponível abaixo desse vídeo. Eu vou pedir para você clicar e adquirir. Por quê? Esse livro, ele é muito fantástico. Ele vai te ajudar muito a você descobrir como que você pode se livrar das dívidas, se libertar do vício de gastar bastante, porque o dinheiro ele tem 5 regras, né? A primeira é como que você adquire ele. E aí você troca tempo e habilidade. Tempo sem habilidade é morto. A habilidade sem tempo também não vale muita coisa. Agora, quando você tem tempo e habilidade, você usa isso para gerar primeiro, né? Antes de gerir o dinheiro. E aí, depois que você vence a primeira regra do jogo, gerar dinheiro. Segunda regra do jogo, gerir dinheiro, gastar menos do que ganha. Terceira regra do jogo, guardar dinheiro. Quarta regra do jogo, investir dinheiro. Quinta regra do jogo, doar dinheiro. Então, o dinheiro ele segue 5 regrinhas básicas. E sabe o que que é o mais interessante? Algumas pessoas devem e não dormem. Responde aqui embaixo, por favor. Se você que está assistindo aqui o Diário do Fábio Fox hoje no dia 1º ou qualquer dia que você escolher pelo título aqui, entrar e assistir esse vídeo, você tem dívida? Se sim, escreve sim aqui abaixo do vídeo, no comentário, por favor. E se até o final desse vídeo fizer sentido o que eu vou trazer para você, eu quero que você comente e compartilhe esse vídeo porque vai ser muito importante. Eu não sei se você sabia, mas todos os países estão afundados em dívidas. Os Estados Unidos deve hoje mais de 38 trilhões de dólares. É o maior valor da sua história. A União Europeia carrega algo em torno de 14 trilhões. O Japão, quase 9 trilhões. Até mesmo nações ricas como a Arábia Saudita ou potências industriais como a Alemanha ou a China estão atoladas em dívidas. E aqui nasce um grande paradoxo. Se todos os países devem, a quem eles devem? É uma pergunta que revela a engrenagem oculta do poder, porque a dívida, ela não é um problema econômico, ela é a estrutura invisível pela qual o mundo moderno foi construído. A história, ela mostra que a cada crise, em cada período de crescimento, sempre houve um fio condutor comum: endividamento. É ele que move a máquina. A economia global é como uma teia de aranha, é sustentada por promessas de pagamento que talvez nunca sejam cumpridas. E quando você segue essa trilha de credores, você chega a uma verdade desconfortável. O mundo não deve dinheiro para uma pessoa específica, mas para si mesmo. O mundo é endividado dele mesmo. E não significa que todo mundo se beneficie do mesmo modo. Num jogo de espelhos, alguns refletem poder, outros apenas dívida. Para entender como que o mundo chegou nesse ponto, vamos olhar para trás. Séculos antes da invenção do cartão de crédito ou das transações digitais, como hoje acontece através do Bitcoin e principalmente através aí do Pix no Brasil, né? E também tem outros sistemas similares ao Pix ao redor do mundo. Mas séculos antes disso, das transações digitais ou do Pix, a ideia de dívida nacional ela não nasceu, por exemplo, em Wall Street. Ela nasceu na guerra, em 1694, quando a Inglaterra enfrentava a França e estava ficando sem ouro. Então a Inglaterra, desesperada, recorreu aos comerciantes. O rei foi buscar ouro e prometeu pagar juros garantidos por impostos futuros. E aqui nasce o primeiro banco, o Banco da Inglaterra, e um novo tipo de poder. A criação do banco mudou tudo. Pela primeira vez, um Estado podia gastar dinheiro que ainda não existia, e em troca, os credores recebiam algo inédito: uma promessa. Ali, o crédito passou a existir. Por isso, o dinheiro é
fiduciário. E ali nasceu o embrião do sistema financeiro, o título público. E logo a França copiou esse modelo, esse modelo. Depois a Holanda aperfeiçoou e depois os Estados Unidos adotou e financiou toda a revolução industrial. E mais tarde, claro, a expansão no mundo. Aí a partir dali, a dívida deixou de ser um sinal de fraqueza, passou a ser um verdadeiro termômetro da confiança de um país. Os impérios antigos conquistavam terras em busca de metais preciosos, como ouro, chumbo, prata, e o campo de batalha se transformou no balanço patrimonial. 3 séculos depois, a dívida se tornou a principal exportação da terra. Hoje, os Estados Unidos devem mais de 38 trilhões de dólares. O Japão, mais de 9 trilhões. E a cada 100 dias, o mundo cria o equivalente a mais de 1 trilhão de dólares em novos empréstimos. E todo país deve, todo banco empresta. E cada cidadão, consciente ou não, é parte desse ciclo, como eu e você. O pagador de impostos, o poupador, o investidor. E a grande questão é: quem que está do outro lado dessa corda? Vamos entender os Estados Unidos. A dívida deles não é uma questão nacional, é global. Dos mais de 38 trilhões de dólares que os Estados Unidos deve, a metade pertence a investidores e instituições financeiras, e não são outras partes do próprio governo. Aproximadamente 2 terços desses investidores são americanos, bancos, fundos de pensão, seguradoras e o próprio Federal Reserve, que não é do governo. E aí os 9 trilhões restantes está nas mãos de países estrangeiros. Depois dos Estados Unidos vem o Japão. O Japão deve, cara, 1 trilhão de dólares. A China deve 800 bilhões. Depois tem Reino Unido, Luxemburgo e na sequência a Bélgica. Ou seja, quando alguém fala assim, Estados Unidos deve à China, é parcialmente verdade. Na prática, a maior parte da dívida americana está dentro da própria América. O Tesouro Americano emite títulos, bancos e fundos os compram. O Federal Reserve, por sua vez, recompra uma parte deles, criando novos dólares no processo. E no fim, os impostos pagos pelos cidadãos sustentam o pagamento dos juros desses títulos, que voltam para as mesmas instituições que os compraram. É como olhar para um espelho dentro de um outro espelho, um reflexo infinito. A dívida ela é real, só que o credor é o próprio sistema que a cria. Esse ciclo, ele não é uma exclusividade americana. Ele se repete em escala global no mundo todo. O Japão compra título americano. Os Estados Unidos empresta para a Europa por meio do Fundo Monetário Internacional, FMI. A Europa financia países em desenvolvimento através do Banco Mundial. E esses países, em contrapartida, depositam as suas reservas nos mesmos bancos e títulos ocidentais. É um gigantesco circuito de promessas que circula o planeta inteiro, como se fosse uma energia elétrica. Cada nação segura o papel de outra e cada promessa é garantida por outra promessa. É um jogo em que ninguém pode parar, porque se um jogador se levanta da mesa um país, o colapso começa. Só que existe uma camada ainda mais profunda: os mercados financeiros. Por trás de cada título do governo tem uma teia de instituições invisíveis, fundos de investimentos, fundos de pensão, bancos centrais e fundos soberanos, administrando centenas de dezenas de milhões. E são os verdadeiros árbitros da confiança global. Eles decidem quem pode pegar dinheiro barato e quem vai pagar caro para sobreviver. E quando eles perdem a fé numa economia ou em um país, o efeito é devastador. Tivemos vários exemplos, como, por exemplo, aqui próximo do Brasil, a própria Argentina. E a democracia decide quem governa, mas é o mercado financeiro que decide quem sobrevive. E no topo dessa hierarquia tem o verdadeiro Deus do dinheiro moderno, o Banco Central. Ele não apenas administra a dívida, ele a cria. Cada vez que o Federal Reserve ou o Banco Central Europeu compra título de um governo, um novo dinheiro é criado em troca. O passivo de um balanço contábil se transforma no ativo de outro. É uma dança de cifras e confiança. Cada dólar em circulação, na verdade, é uma unidade de dívida de alguém. O dinheiro é fiduciário, ele é baseado em fé, é uma promessa. E toda promessa depende da crença. Durante décadas, essa engrenagem funcionou porque tinha uma cola que mantinha tudo unido, que era o ouro.
Mas depois que o acordo de Bretton Woods ele foi quebrado pelo presidente Nixon, o que que aconteceu? Não tinha mais ouro, passou a ser confiança. Então, enquanto os governos acreditam que as pessoas pagam juros, vai continuar funcionando o sistema e ele vai girar indefinidamente. Só que a história já mostrou o que acontece quando essa confiança se rompe. Aconteceu na Grécia em 2010. A dívida do governo se tornou impagável. Você lembra do pânico que aconteceu no mundo? Os juros dispararam e o Banco Central e o FMI intervieram. Só que o preço do resgate foi alto. Hostilidade, cortes, desemprego e uma geração inteira sacrificada em nome da estabilidade. Enfim, eu citei, por exemplo, como exemplo aqui na Argentina, que mudou bem recentemente. Vários calotes transformaram as dívidas em um fardo hereditário. No Sri Lanka, isso aconteceu também quando o governo ficou sem moeda estrangeira para pagar os credores. De repente, os rostos por trás das cifras ganharam nome. FMI, agências de classificação, bancos e fundos anônimos, que na prática controlam destinos de nações inteiras. E mesmo depois do caos, o ciclo sempre se recomeça. Velhas dívidas são reestruturadas, novos empréstimos surgem e a roda volta a girar como se nada tivesse acontecido. Porque no mundo moderno, a dívida não foi feita para ser paga, foi feita para ser perpetuada. Esse é o segredo que ninguém vai te contar. Os governos não planejam quitar suas dívidas, nem agora e nem nunca. E não estou aqui teorizando conspiração. É o modo como o sistema opera. Ele foi desenhado assim. Diferente de um ser humano mortal como você e eu, os governos refinanciam o que já existe, emitem novos títulos para pagar os antigos, num processo que os economistas chamam de rolagem. Os juros são o verdadeiro produto, o aluguel cobrado pela estabilidade. O capitalismo contemporâneo depende desse aluguel, tanto quanto um corpo depende da respiração. Por exemplo, os Estados Unidos jamais vai pagar os seus 38 trilhões de dólares. Eles vão continuar renovando a dívida eternamente. O Japão faz o mesmo há décadas. São 250% do PIB que o Japão deve, e mesmo assim os rendimentos dos seus títulos continuam próximos de zero. Ninguém espera receber esse pagamento. O que se espera é a renovação do acordo. Isso é a manutenção da ilusão de que tudo está sob o controle. Porque para os grandes bancos e investidores, a dívida pública não é uma ameaça. É o ativo mais seguro do planeta. O título do Tesouro Americano, longe de ser visto como um problema, é considerado uma joia. Os fundos de pensão que guardam eles e os bancos usam como garantia. E os bancos centrais o tratam como se fosse dinheiro. E o sistema inteiro depende do fato de que os governos nunca pagarão suas dívidas. Porque se por algum motivo resolvessem quitar tudo, o resultado seria catastrófico. Os bancos perderiam seus ativos mais estáveis, a quantidade de dólares cairia abruptamente e o mundo entraria em colapso. Por isso que está vindo aí o grande reset, para destruir esse mecanismo que faz a economia funcionar. E é por isso que os governos fazem o oposto do que pregam. Ao invés de pagar as dívidas, continuam emitindo mais títulos de forma ritmada, como se estivesse mantendo esse impulso da economia. E a dívida, nesse sentido, é o coração do capitalismo. Cada dívida representa um novo empréstimo e um novo fluxo de juros e um novo movimento de confiança. Isso corre pelos fundos de pensão, pelos salários e pelos investimentos de todo o planeta. E é por isso que, quando um político promete equilibrar as contas ou pagar a dívida nacional do país, o discurso até soa bonito, mas é pura ficção. O verdadeiro objetivo nunca foi eliminar a dívida de um país, é mantê-la viva, controlada, como uma chama que aquece, que queima o tempo todo. E o segredo é simples: enquanto houver confiança, os números podem crescer indefinidamente. O que realmente sustenta o sistema não é o pagamento, é a crença. Enquanto essa crença se mantiver, os mercados vão fluir, as moedas vão se valorizar e a máquina vai continuar girando. O problema é que quando se quebra, já era. Os números perdem o sentido, os juros disparam e o castelo de promessas começa a desmoronar.
O dinheiro é apenas uma história que todos concordamos em acreditar. Por isso ele é fiduciário. E ela só dura enquanto o público continuar acreditando no enredo. E tem algo sutil que está acontecendo. Por isso o grande reset está vindo aí. Guardem isso, tá? Quando a dívida, ela é uma meia-verdade, porque pagamento de juros não voltam para todos. Eles sobem, fluindo dos contribuintes e trabalhadores para as grandes instituições que detêm a dívida. E a dívida é uma escada social invertida. Os de baixo pagam, os de cima colecionam promessas. E é por isso que a desigualdade social e o endividamento cresce exponencialmente, porque um alimenta o outro. O sistema recompensa quem possui dívidas e pune quem apenas as paga. Os bancos centrais e os fundos de investimento, eles vivem da rolagem eterna. O cidadão comum, como você e eu, mortal, fica pagando boleto. Só que em escala planetária é o mesmo jogo, apenas com cifras maiores e, claro, com consequências silenciosas. E a dívida é o motor que move o progresso e também o freio que limita quem não tem poder para emitir. Por isso que é importante você entender que como que funciona o sistema ao redor do mundo, o sistema financeiro. Ele é o motor que move o progresso e o freio que limita quem não tem poder. E no final das contas, credores e devedores são apenas dois lados do mesmo mecanismo, e nenhum deles é herói ou vilão. O problema, ele começa quando o motor perde o combustível, quando não tem novos empréstimos para sustentar as promessas antigas. E é nesse ponto que a pergunta deixa de ser teórica e se torna pessoal. Quem realmente deve a quem? Porque no topo da pirâmide não tem um culpado, tá? Não é a China, o Brasil, os Estados Unidos, a FMI, a Wall Street, é o próprio sistema. E a gente que faz parte dele. O sistema financeiro moderno transformou a própria dívida em dinheiro. Os governos o criam, os bancos multiplicam, os investidores negociam e o cidadão comum depende dela para viver. A fronteira entre o que é crédito e o que é dívida se dissolveu. O que antes significava servidão, agora é visto como equilíbrio. Só que esse equilíbrio é frágil, porque se um dia a confiança quebrar, se o fio invisível que sustenta o valor do dinheiro se romper, todo o sistema vai revelar sua verdadeira natureza, um castelo feito de promessas que nunca poderia ser cumprido para sempre. E esse é o ponto mais desconfortável. A dívida é o alicerce da civilização moderna, mas também é a prisão invisível. É um mecanismo que permite que governos gastem o que não têm, bancos lucram com o que não possuem, e as pessoas, os meros mortais, vivem a ilusão de estabilidade. Porque estabilidade não existe. E essa máquina continua funcionando muitos anos, porque não tem como desligá-la. E todo mundo depende dela para sobreviver. Somos devedores e credores do mesmo sonho. Um sonho lastreado em fé, fiduciário. E o sistema não precisa que todos entendam como ele funciona. Precisa apenas que todos acreditem que ele funciona. Que os números nos painéis, os índices, as bolsas e os juros representem algo sólido. Só que não representam. Representam confiança. E confiança, ao contrário do ouro, não pode ser armazenado, apenas sustentado. Por isso, quando se fala em colapso, não se trata do fim do dinheiro, mas do fim da crença que o torna possível. No fundo, toda nota que a gente segura, todo saldo que a gente vê na tela é um eu te devo globalmente compartilhado, uma promessa escrita no ar. E enquanto a maioria continuar acreditando, a ilusão vai continuar funcionando. Só que se um dia essa fé coletiva fracionar, o mundo vai lembrar que a dívida sempre foi uma promessa feita com a esperança de que nunca precise ser cobrada. É um pacto silencioso entre governos, mercados e nós meros mortais. Nós fingimos que pagamos, eles fingem que recebem, e o ciclo segue, dia após dia após dia. E se você enxerga o dinheiro de outra forma, a história sempre revela o que o presente tenta esconder. Nada do que vivemos é novo, apenas renomeado. Por isso, é importante você sempre se questionar e buscar entender o que há por trás das grandes cortinas do governo. E poucos percebem o que eles realmente significam.
E é claro que essa reflexão toda que eu estou trazendo não é para você se espantar, se preocupar. Pelo contrário, é para você entender que eu, você, meros mortais, somos partes de um sistema gerido por governos ao redor do mundo, de uma forma incontrolável. E o dinheiro fiduciário, baseado em fé, vai continuar existindo, mesmo que não em papel. O grande reset vem aí. E o que ele vai fazer? Apenas diluir toda essa bagunça para se criar uma nova bagunça. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Se você não entendeu nada, volta e assiste de novo, porque você vai entender o que eu trouxe nesse vídeo. O grande jogo coletivo, por isso eu indico o livro Jogo em Time para você ler, é o jogo dos acordos financeiros ao redor do mundo. E os grandes acordos dependem do jogo em time. O link do livro está aqui embaixo para você adquirir. Ele vai te ajudar bastante, principalmente a você entender que para sair do caos, do sofrimento financeiro, somente jogando em time. Beijo no seu coração. Até um próximo diário. Fui.